Olá a todos e estamos de volta à aula de PHP e agora é a aula 4, ok? Que a gente vai fazer aquele desafio da aula 2. Na aula 2 a gente tem um array multilateral e a gente está encontrando, por exemplo, o termo que eu fui pesquisar, foi encontrado duas vezes na coluna nascimento e meu nascimento, porque ele pega meu nascimento aqui e aqui nascimento, certo? Então, como é que a gente realiza buscas no PHP? Eu vou fazer exatamente do zero para vocês prestarem atenção e fixar mais um pouco a questão de arrays, ok? Eu criei uma pasta chamada incluir e nessa pasta eu criei um arquivo chamado array bidimensional. É difícil? Não, é só você escrever direitinho bidimensional. E aqui dentro eu vou criar um array bidimensional. Eu estou pensando em colocar um array com cidades e capitais. Eu não sei. Estou pensando aqui. Já sei. Eu vou colocar um array com alguns nomes de comidas. Pensou em comida, né? Todo mundo tá bem com comidas. Então vamos lá. Eu vou fazer assim. iFood. Espero que o iFood não me processe. Igual um array. Eu abro e fecho. Ponto e vírgula para fechar. Então assim, eu estou fazendo aqui para incluir no arquivo 4. Porque quando a gente for trabalhar no arquivo 4, eu não quero que vocês fiquem preocupados com a estrutura, tipo, muito grande na tela, entendeu? Então eu estou dividindo os arquivos. Eu vou criar esse array aqui para a gente fazer buscas no array. Continuando, aqui dentro eu vou colocar outro array, certo? Não precisa ser grudado esse, mas vou deixar assim grudadinho mesmo, não tem problema. Vou botar vírgula aqui e vou fazer outro array, certo? Aqui dentro desse array eu vou passar, entre aspas, chave, valor. Então essa basicamente é a estrutura. Então vamos dizer que aqui sejam pedidos do iFood, certo? E aqui eu tenho restaurante, comida, preço, frete, preço, e aí a gente vai pensar nisso aqui. Então vou botar aqui restaurante, mesa italiana, comida, escondidinho, a bolonhesa. Vou botar escondidinho só, deixar bem resumido. Vamos tirar esse frete aqui para simplificar o processo e vamos deixar um preço aí, seja R$40, R$40,50, um preço bem quebrado. Vamos arredondar também para simplificar R$40. Copio isso aqui.
Restaurante. Churrascaria do José, sei lá, não sei das quantas, espetinho de carne. Vou botar aqui R$30. Só que é uma porção de espetinho. Vamos copiar, fazer mais alguns pra gente tá pesquisando. Restaurante, mesa italiana, macarronada, deixar 30 também. Mesa não, hamburgueria, cheese, bacon e ainda mais salada. Vou botar aqui R$15. Eu quero botar hamburgueria aqui. Vamos botar milkshake. Eu vou botar R$12. Mesmo milkshake aqui. Hamburgueria. Só que esse outro é 18. Tá 12 também, que tá com o mesmo nome. Então a gente aqui tem mais ou menos uma tabela que seria como se fosse de pedidos do iFood, ok? E a gente vai... Eu tô perdido aqui. Na aula 4. E a gente vai criar um arquivo para aula 4. Eu criei esse guia, digamos assim, para me ajudar na missão de ensinar a aula 4, de criar, certo? É um guia. Mas é um guia assim, um algoritmo, digamos assim, que vai me ensinar, me ajudar a criar o que eu tô querendo, certo? Eu coloquei isso aqui, pessoas, para não ficar a aula muito extensa e para vocês irem acompanhando o raciocínio, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é incluir esse arquivo aqui dentro. Como é que a gente inclui, certo? A gente pode usar o require once, é assim, require, é como se fosse requisição. Eu vou dizer em português, require, certo? E aqui once. Eu posso usar isso. Mas isso é difícil de decorar. No problem. Include. Você pode usar o include, que também serve para incluir. Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o caminho, certo? Incluir. Então a pasta chamada incluir barra array bidimensional. Se tiver um erro aqui, ele dá um erro na hora que eu chamo a página. Eu vou chamar a página 4, ó, aula 4, e não apareceu nada. É porque deu certo. Não deu certo, porque falta o ponto PHP. Agora sim. Eu estou incluindo a página, certo? Como é que a gente sabe que está aqui? Bem, a gente vai fazer um teste agora. Vamos dar um print R.
na expressão iFood, que eu defini na página que eu estou tentando incluir. Lembre-se que sempre que termina, eu tenho que botar um ponto e vírgula no final. Tá tudo aqui, tá vendo? Ah, porque tá feio, então tá. Vamos botar um eco pré, ponto e vírgula, pré. Pronto. Então aqui a gente tem 5 pedidos: mesa italiana, churrascaria, mesa italiana, hamburgueria, certo? E aí eu preciso fazer essas instruções aqui para a gente poder conseguir pesquisar nesse array. Qual o primeiro passo para pesquisar nesse array? Eu não vou conseguir pesquisar nessa camada do array, certo? Eu tenho que entrar em cada camada dessa para fazer uma pesquisa. Então teria que entrar no 1, no 0. Teria que fazer uma pesquisa na camada 1, uma pesquisa na camada 2. E a melhor forma de fazer uma pesquisa em cada camada dessa é fazendo um laço de repetição. Como é que eu faço uma pesquisa, certo? Vamos lembrar como é que é uma pesquisa. Uma pesquisa, eu vou chamar aqui de pesquisa, só para exemplo, vai ser o que? O array underscore search em inglês. E aqui eu vou dizer o que é preciso e aqui passar a variável do array. Então eu posso passar assim, o iFood na posição 0 e eu quero encontrar 40. Quero encontrar o valor 40. Como é um numeral, eu posso colocar sem as aspas, certo? E agora a gente vai dar um echo em pesquisa. Quando a gente der um reload, vou dar um reload e aqui vai aparecer preço. Por que apareceu o preço? Porque ele achou um valor, que foi o valor 40, no array 0. E esse valor está associado ao nome preço. Se eu alterar aqui no array bidimensional, se eu alterar preço para valor em reais e der um save, quando eu atualizar a página, ele vai me dizer aqui embaixo valor em reais. Então é dessa forma que eu tenho que fazer uma pesquisa. Agora imagina ter que fazer uma pesquisa aqui. Então eu não vou ficar fazendo, não vou ficar repetindo, certo? Vou até voltar aqui como estava antes. Valor. Para fazer essa pesquisa, eu preciso achar a quantidade de itens que tem no meu array. Vocês concordam que se tiver 100.000 itens, eu vou ter que ficar contando de um em um? Não, não vou ficar contando, né? Eu não posso contar os itens do array, porque é uma loucura. Eu preciso fazer isso de forma automática, certo? Então, como é que a gente faz? Eu vou mostrar aqui. Existe aquela função para contar array. Vocês lembram da função? Eu vou chamar de C igual count, de contar. E meio que o programa ele te ajuda, porque quando você está digitando, ele vai te lembrando a função. E aqui dentro dessa função,
eu vou colocar a variável, eu vou colocar o array na posição que eu quero contar, certo? Eu quero pegar a camada mais básica. A mais básica é a camada vazia, é o array inteiro. Se eu estiver contando o array inteiro, eu estou contando essa parte externa. A partir do momento que eu dizer assim, eu quero contar a primeira camada e botar um 0 entre chaves, entre colchetes que diga, eu vou começar a contar a partir daqui, ó. Restaurante 1, comida 2, valor em reais 3. Eu não quero isso, eu quero pegar essas 6 chaves que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apesar de começar em 0, a contagem de arrays começa em 1. Então ele vai considerar que o 0 é 1 para poder contar, certo? Como toda conta, certo? Então vamos fazer o seguinte, C. Vou botar C maiúsculo, por quê? Porque eu tive vontade. Count iFood. E aí, eu vou dar um echo em C. Vamos tirar esse eco pesquisa e deixar só mesmo uma variável de pesquisa para a gente se lembrar. Atualizando, ele me dá o 6 aqui embaixo, ou seja, existem 6 itens. E se eu fizer isso aqui com o array? Se eu duplicar o array dentro do array, enfim, eu me perdi aqui. Então, o interessante é que ele conta para mim, ó, 18 itens. Então eu não preciso ficar preocupado com a quantidade de itens. Um truque que eu gostaria de dizer é que o último item de um array, ele não precisa ter a vírgula. Mas se tiver uma vírgula aqui, também não vai fazer mal a ele. Ok? Atualizando, 6 itens. Agora, a gente vai cumprir nossa missão. Missão 1, contar a quantidade de itens do array. Certo. Eu contei. Então, a missão 1 está cumprida. Certo? Missão 2. Criar um laço de repetição usando como limite a missão 1. Ou seja, eu vou criar um laço de repetição for, que esse laço de repetição vai receber 3 itens. Eu não sei como é que cria um laço de repetição. É só a gente vir aqui no nosso robozinho. A gente tá falando só de array, mas eu vou vir aqui no nosso robozinho e vou colocar for, e ele vai responder pra gente como é um laço de repetição for. Ele nos mandou para uma página na internet. Então aqui eu tenho um laço de repetição for, certo? Eu vou copiar a primeira estrutura aqui e vou colar. Eu não preciso ficar decorando essas coisas, como eu mesmo disse. Eu fiz um laço de repetição. Eu sei que eu quero começar em 0. Por que eu quero começar em 0? Porque quando você olhar para esse array, você vai ver que o início dele é 0. Certo? Não faz sentido começar em 1. Eu tenho que começar em 0. I++, ele está inteirando. E aqui eu quero passar o C. E eu quero que, enquanto I for menor ou igual a C, que é 6, eu tenho que alterar aquela conta. Por quê? Porque vai começar em 0 e I é 6. Eu não quero que seja I for igual a menor ou igual. Eu quero que, enquanto I for
menor que C, repita o que eu colocar aqui dentro, certo? E vamos dar um eco no I para a gente ver aqui como é que está o nosso laço de repetição. Então repare, deixa eu dar um BR aqui. BR. Então repare que ele vai repetir 0, 1, 2, 3, 4, 5, que são exatamente o número de itens e o valor dos itens desse campo aqui, certo? O que é que eu vou botar nesse laço de repetição? Eu vou botar... Você concorda que se eu colocar esse termo aqui de pesquisa e rodar esse numeral aqui, eu vou conseguir vasculhar item por item? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa onde o iFood está no item 0 e a gente achou esse valor. Se ele passar para o item 1, vai achar outro valor. Se passar para o item 2, vai achar outro valor. Ele vai vasculhar esses valores aqui dentro. Concordam? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a missão 3. Usar o array search de forma inteirada para percorrer o array. Então, eu vou pegar esse array search. Eu posso chamar de pesquisa. Não tem problema. Vamos botar aqui dentro nossa pesquisa. E eu vou pegar essa missão 3 e arrastar aqui para cima. E essa pesquisa, ela vai ocorrer 6 vezes. Você concorda? Então assim, eu quero pesquisar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável para passar o valor do que eu quero pesquisar. Então, vamos chamar esse valor de termo. E fora do laço da repetição, esse i tá chato. Eu vou usar esse termo aqui, ó. Termo é igual, onde eu vou definir o termo que eu quero pesquisar. Inicialmente, eu vou pegar o termo milkshake. Vou copiar esse termo aqui. Eu quero pesquisar o termo milkshake. Onde tem 0, eu vou colocar o numeral i. Que esse numeral aqui, ele vai rodar. Primeira vez que rodar o código, vai rodar com 0. Aí vai repetir esse código, vai rodar e ele vai criando os valores, certo? O que é que eu preciso verificar? Eu não estou exibindo nada, estou só fazendo a pesquisa. Eu preciso verificar se essa pesquisa ela não volta vazia. Ou seja, se encontrar algum item, vamos botar aqui empty. Se não for vazia, quando eu digito empty, ele já monta essa estrutura para mim, certo? Se não for vazia, eu vou colocar o que aqui dentro? Pesquisa. Eu quero saber se a pesquisa não está sendo vazia. Eu vou abrir chaves e fechar chaves, certo? Aqui é o fim das chaves do for. Aqui é o final das chaves do if. E dentro do if, eu preciso fazer o quê? Missão 4 foi concluída. Dentro do if, eu preciso criar uma variável que soma 1 cada vez que o resultado for encontrado dentro do if. Aí, torou, né? Então assim, como é que eu crio uma variável que soma 1?
é uma variável que vai receber 1 e vai somar com ela mesma. Por exemplo, se ele encontrar alguma coisa, eu vou chamar essa variável de encontrado, certo? Vou botar um nome mesmo, encontrou. Encontrou vai ser igual a 1 mais ele mesmo. Ah, não estou entendendo. Se encontrou está sendo representado por um número, no momento que eu achar um resultado e cair num if, encontrou vai valer 1. No segundo momento que eu achar um resultado novamente, encontrou já tem um valor. Encontrou vale 1 e agora eu estou somando com mais 1. E agora eu estou atribuindo o numeral 1 mais o valor de encontrou. Então encontrou agora vai ser 2. Dessa forma aqui eu já consigo pegar a quantidade de resultados que eu estou encontrando. Então aqui fora do laço de repetição, porque eu não quero repetir o que eu estou querendo dizer, então eu boto fora do laço, certo? Vou botar um eco. E fora do laço eu vou dizer assim: encontrou. Aí eu boto encontrou, certo? Resultados. E como é que eu defino encontrou caso ele não esteja no laço? Eu boto um else aqui. Caso contrário, ou não? Ou será que eu não preciso? Não, eu não preciso. Eu faço essa estrutura aqui fora. Se encontrou, aquela mesma coisa, se encontrou for vazio, certo? If se empty, lembra do empty? E agora encontrou. Se o encontrou não for vazio, significa que tem um resultado para mostrar, certo? Então eu vou dizer assim: encontrou tantos resultados. Eu vou botar dentro de um H2 aqui pra gente ver, certo? Se não, else. Eu vou dizer que H2 não foi encontrado nenhum resultado. Fechar aqui. Lembrem-se de fechar as tags, pelo amor de Deus. Dá um erro, você não sabe o que foi, é uma tag que você se esqueceu de fechar. Então a gente está aqui com o nosso array e agora a gente vai dar um reload e vai dizer, ó, encontrou 2 resultados. Porque milkshake, porém a moça do iFood disse assim: Sheila, vê aí se tem pizza no pedido. Aí Sheila vai e digita pizza. E aí ela carrega a página. Não foi encontrado nenhum resultado.
Não, não tem pizza no pedido não. Enfim, e dessa forma que você consegue, certo? A gente está quase lá. Agora, vamos para a missão 5. Essa missão 5 aqui, eu passo ela dentro do if. Criar uma variável que é a soma. Eu já completei a missão 5, na verdade. Temos a missão 6. A missão 6 não é difícil de compreender, mas precisa que você use muita lógica. É criar um array dinâmico com o nome da coluna encontrada nesse estilo. Então vamos lá. Eu quero criar um array dinâmico, certo? Vocês concordam que na primeira vez que for achar um resultado, encontrou vale 1, e na segunda vez que achar um resultado, encontrou vale 2? Eu quero criar um array dinâmico, e para mim criar um array a cada volta que esse if der, eu irei fazer o que? Eu irei usar o termo pesquisar. Lembrando que pesquisa é o resultado, é o nome da coluna, certo? Lembra que pesquisa é o nome da coluna? Então eu vou dizer pesquisa, e agora a gente vai trabalhar com índice. Quando o índice for, e agora eu vou colocar em control. Ou seja, eu quero o resultado de pesquisa no índice em control. E vai receber pesquisa, vai receber ela mesma no índice do i. Felipe, me explique o que você está fazendo. Vamos lá. Eu posso mudar esse nome. Eu posso botar resultado. Eu estou criando eu estou criando isso aqui, ó. Resultado 1 igual a pesquisa no momento em que ela for achada. Eu estou criando um array diferente, chamado resultado, por exemplo. Para não confundir a cabeça de todo mundo, eu estou mudando o nome para resultado, certo? E agora eu estou criando também um resultado 2, que vai ser igual a pesquisa. Quando ele der a primeira volta, que é achar o primeiro resultado, ele vai ter essa variável criada. Quando ele der a segunda volta, que encontrou será o valor de encontrou mais encontrou, ou seja, 2, ele vai ter essa segunda variável criada. E estamos criando um array de forma dinâmica que vai me dizer onde os valores foram encontrados. Então, o valor 1 foi encontrado em tal coluna e o valor 2 foi encontrado em tal coluna. Certo? Eu vou apagar isso aqui. E espero que isso tenha ficado claro. Certo? Missão 6 concluída. Missão 7 é exibir os resultados. Então, eu vou botar a missão 7 aqui, porque ela está sendo construída. Vou salvar. E agora aqui dentro, a gente vai fazer uma coisa muito...
Vamos copiar esse aqui do iFood, certo? Vamos copiar. Só a título de exemplo. E vamos colocar resultado. Para você entender o que é que está acontecendo. Vamos ter resultado de índice 1 e vamos ter resultado de índice 2. Se encontrou aqui recebesse 2, mas encontrou, teríamos resultados de índice 2 e resultados de índice 4, certo? Mas como é 1, entendam. Vou salvar, dar um replay aqui. Nenhum resultado foi encontrado. Realmente nenhum resultado foi encontrado. Que eu botei pizza. Mas se eu chegar aqui e botar milk shake, vou dar um... Foram 2 resultados encontrados. E aqui a gente tem um array 1 e um array 2. E temos D e A. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Acontece que está errado. Então, pensei que eu não ia errar nessa missão, mas eu errei sim. Por exemplo, pesquisa é um termo que eu quero iterar. Então, eu preciso atribuir o item, certo? Quando for no momento 0, pesquisa 0 vai receber esse resultado. Quando for no momento 1, pesquisa 1 vai receber esse resultado, certo? A partir de então, se empty pesquisa no momento i, ou seja, no momento em que ele estiver sendo percorrido, for vazio, aí sim, se não for vazio, esse se não é daqui da negação. E empty é uma função para ver se está vazio. Aí a gente encontrou igual a 1 mais encontrou, certo? E aqui resultado encontrou igual a pesquisa aí. Ou seja, eu vou armazenar o resultado da minha pesquisa em um outro array, que é justamente aquele array lá que eu estava dizendo a você. Array 1 e array 2, para o caso de ter mais de um resultado. E aí ele vai armazenar o valor de pesquisa no momento em que ocorrer isso aqui, ok? Salvando. Agora eu preciso dar um print em resultado. No caso, que resultado ele vai exibir para mim tudo, né? Vamos lá. Pronto, agora sim, agora eu tô feliz, agora eu tô confiante. Então ele encontrou 2 resultados e aqui ele tá me dizendo onde que foram esses resultados. Comida, comida. Se de repente milkshake eu mudar aqui de comida para bebida, então vamos lá. Vou milkshake, eu vou deixar aqui um tipo de bebida. E no outro eu vou deixar comida. Então quando eu altero, ele logo me diz bebida, comida. Vamos botar bebida. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa deixar mais elegante isso aqui. Então, se ele encontrar um resultado, eu quero que ele fale uma coisa. Se ele encontrar mais de um resultado, eu quero que ele fale outra. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou ter que criar um outro if, certo? Então, vou botar um if se quem que eu quero que quem que eu quero verificar? Eu quero verificar encontrou, certo? Se encontrou
como é que eu faço para verificar em control? Lembra que tem uma função que conta itens de um array? Eu vou botar count e vou fechar aqui. Ó. Se count em control for maior, for igual a 1, vou botar igual a 1. Igual é para verificar se é igual a 1, certo? Porque se eu botar igual, eu estou atribuindo. E eu não quero atribuir, eu quero verificar. Então, se for igual a 1, eu vou dar o comportamento para um resultado que só tem uma resposta. Mas, se não for, eu vou dar o comportamento para o resultado que tem várias respostas. Então, por exemplo, o echo de inControl igual a 1, eu posso dizer direto, inControl, eu posso tirar isso aqui, eu estou errado em uma coisa, pessoas, que agora eu me lembrei. Count é utilizado somente em arrays. E em control é um numeral, certo? Em control é um mero numeral. Ele só traz o resultado. Então eu não posso utilizar dessa forma. Então se em control for igual a 1, a gente vai dizer assim: um resultado, somente um resultado encontrado na posição e aqui eu vou passar resultado na posição 1. Por quê? Porque só houve um resultado e eu sei exatamente que esse array de resultado ele foi gerado a partir do primeiro inControl. Então vamos fazer o seguinte, vamos remover isso aqui daqui. Pisa. E dá o reload. Não foi encontrado nenhum resultado. Escondidinho. Então, ele já está mostrando para mim o resultado da primeira pesquisa. Se como eu não sei quantos resultados eu tenho, eu não posso dizer, botar uma vírgula e botar o 2. Eu vou ter que criar um laço de repetição aqui no meio.
eu vou ter que criar um laço de repetição aqui no meio para exibir todos os resultados possíveis. E como é que a gente cria um laço de repetição? A gente vai procurar por for aqui, ó. Pega a sua anotação aí no Evernote, em qualquer lugar aí. Dá um Ctrl C. E dá um Ctrl V aqui. E agora é só substituir os valores. Vamos começar com 1, certo? O limite vai ser em Ctrl. Então, se o encontrou é 2, vai do 1 a 2. E eu quero que exiba resultado na posição encontrou. Concatenado com uma vírgula e um espaço. Então, vamos trocar aqui escondidinho por... Vamos voltar aqui no array bidimensional. Vamos botar aqui R$12 também. E termo 12. E quando a gente resgatar, deu erro. É porque aqui, pessoas, tem que colocar o ponto e vírgula. Só que a gente pode dizer assim: um resultado encontrado para aqui dentro passar o termo se eu quiser botar aspas aqui dentro, eu vou precisar escapar essas aspas para que elas sejam impressas. Eu escapo essas aspas com a barra invertida. Antes das aspas, eu inverto uma barra e eu consigo escapar essas aspas. Mesma coisa aqui. Encontrou resultados encontrados para o termo, dois pontos, vírgula, pronto. Agora eu acho que está perfeito. Ó, 3 resultados para o termo 12 nas posições preço, 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 respectivamente. Então, se eu mudar o valor, se eu colocar aqui preço, aqui eu botar valor, e aqui eu coloco, sei lá, e aqui eu deixo sem posição, só o número solto. Se eu salvar, ele diz nas posições valor, valor, e não diz a outra posição, porque é 0. E quando é 0, ele meio que anula
O PHP tem isso. Então é bom conhecer isso, porque você pode criar outra condição. Caso o valor seja 0, você dá um novo nome, certo? Mas se eu disser assim, 2 e passar o valor para cá, eu não estou usando aspas porque eu estou trabalhando com números. Então ele vai passar o valor para cá, 222. Para evitar esse tipo de problema, a gente pode fazer assim: transformar esse número em uma string e deixar o 12 ali. E agora, ou deixar como estava. Eu vou botar preços e agora a gente vai atualizar. Preços, preços, preços. Tem algum problema aqui, certo? Vamos voltar para cá. Nas posições preço, preço, preço. Não, tá errado. É porque aqui eu tenho que usar o i e não o encontrou. Resultados na posição i. Eu acho que esse é o último erro. Ó, preço, valor e preços. Tá vendo? E agora vamos tentar colocar um numeral. 2. Ó, preço, valor 2. Se eu tirar aqui do e deixar 1, não terá problema. 1. Porém, se eu tirar, vamos ver agora, ó, some, certo? Então o 0 no PHP ele nunca é incluído. Se você quiser incluir ele de alguma forma, você precisa torná-lo uma string. Por exemplo, aqui eu posso botar um 0 e vamos ver se vai ser incluído. Não é incluído. Se eu botar um, incluído. Então assim, o estudo de hoje valeu a pena. O vídeo tá longo, mas eu acho que deu para aprender bastante. E é isso. Ficamos por aqui, até a próxima aula.